Olá, turma! Nossa aula hoje é sobre propriedades da multiplicação. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre as propriedades da multiplicação, o que diz cada propriedade e como essas propriedades podem nos ajudar a resolver questões de multiplicação. E são elas a propriedade comutativa, a propriedade associativa, a propriedade distributiva e o elemento neutro da multiplicação, ok? Essa propriedade nos diz que na multiplicação a ordem dos fatores não importa. Então é isso que vai nos dizer a propriedade comutativa da multiplicação. É igualmente a comutativa da adição. Não importa a ordem que você posicione os fatores, o produto ele vai ser o mesmo. Temos aí a forma dessa propriedade aí. Por esse modelo aqui, A vezes B é igual a C. E B vezes A também é igual a C. O que eu quero demonstrar para vocês com esse modelo é que esse A e B aqui é o mesmo B e A aqui. Como assim? Esse A ele tem o mesmo valor que esse A. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou pegar um caneto de outra cor. Certo? E esse B aqui ele tem o mesmo valor que esse B aqui. Por consequência, pegar outra cor, esse roxinho aqui, esse C ele vai ter o mesmo que esse C aqui. Ou seja, nós temos A e B dispostos em ordens diferentes. Aqui o A vem primeiro, nesse primeiro exemplo. Nesse segundo, o B vem primeiro. Temos que concordar que as ordens estão diferentes, estão mudadas. Mas o resultado ele continua sendo o mesmo. É isso que a propriedade comutativa nos diz. A ordem dos fatores, a ordem que os fatores estão, não altera no resultado, não altera o produto, beleza? Então vamos ver aí um exemplozinho. Verifique se a igualdade abaixo é verdadeira, aplicando a propriedade comutativa da multiplicação. Como é que nós vamos fazer isso aqui? Verificar a igualdade é verificar se o resultado dessa multiplicação aqui é igual ao resultado aqui, certo? Então nós vamos resolver aí uma por uma. Primeiro com essa, onde o 2 vem primeiro. Então nós temos aí, ó, 2 vezes 3 é igual a 6. Beleza? 2 vezes 3 é igual a 6. Agora vamos ver 3 vezes 2. 3 vezes 2 também é igual a 6. Então, note que nós temos duas situações diferentes. Nós temos uma em que o 2 vem primeiro e a outra em que o 3 é que vem primeiro. Porém, o resultado ele se mantém, ele continua sendo o mesmo resultado, ou seja, o 6. E é isso aí que nós vamos ver. Aqui esse 2 obviamente tem o mesmo valor que esse 2, esse 3 tem o mesmo valor que esse 3, o 2 vale 2, o 3 vale 3, só estão em ordens trocadas, mas obtemos aí o mesmo resultado que é o 6, certo? Então vamos lá. A propriedade associativa. Essa propriedade nos diz que em uma multiplicação com mais de dois fatores, podemos associar esses fatores em qualquer ordem e depois multiplicar seus resultados sucessivamente. Também eu trouxe um modelinho aí sobre essa propriedade. Nós temos aqui uma multiplicação com mais de dois fatores. Aqui ela tem 3 fatores. Poderia ser 4 fatores, 5 fatores, 6 fatores e assim sucessivamente. Nesse caso é uma multiplicação com 3 fatores. A não ser que você utilize uma calculadora, você deve concordar, se você for fazer isso no papel, você vai ter que escolher 2 fatores para resolver primeiro, não é verdade? Então, fazendo isso, você está aplicando a propriedade associativa da multiplicação. Note que nesse primeiro exemplo aqui, nós associamos o B e o C primeiro. É obrigado a associar só os 2 primeiros? Não. Você vai associar o que for mais prático para você. Talvez você ache melhor associar primeiro os valores menores da multiplicação e depois multiplicar o resultado pelo fator maior. Isso vai depender de como você quer resolver. Até porque nesse caso também, a ordem como você associa não altera no produto. Então, continuando aqui, ó, aqui nós associamos os 2 primeiros, B e C primeiro, certo? Então, A vezes B vezes C.
Como é que a gente resolve isso? A gente resolve primeiro B vezes C e o resultado a gente multiplica por A. E chegamos a um produto, que nós chamamos aqui de produto D. Ou nós podemos, né, como eu falei, associar os dois primeiros. Nesse caso aqui, são os mesmos fatores daqui de cima. E nós associamos primeiramente o A e o B. Como é que resolve isso? Multiplica A vezes B. E depois o resultado multiplica por C e chegamos ao mesmo produto, que chamamos aqui de D. Note que o A tem o mesmo valor desse A de cima, esse A de baixo tem o mesmo valor desse A de cima, esse B o mesmo valor desse B, o C tem o mesmo valor desse C, e assim por diante. Aqui nós trocamos a ordem que nós associamos os fatores, mas o resultado foi o mesmo D nos dois casos. Também temos aí um exemplo. Realize os cálculos aplicando a propriedade associativa da multiplicação. Aqui eu já separei, já associei aqui, são os mesmos fatores, certo? 5 vezes 3 vezes 4, 5 vezes 3 vezes 4. A diferença é que eu já separei aqui, ó. Primeiro a gente vai resolver os dois nesse caso. Nesse segundo caso, a gente vai resolver os dois últimos aqui primeiro, beleza? Vamos ver como é que fica o primeiro caso. Olha aí, ó. 5 vezes 3 vezes 4, que é o mesmo que está lá em cima. 5 vezes 3 dá 15. E aí nós multiplicamos o resultado pelo outro fator, que é 4. Então fica 15 vezes 4, que é igual a 60. Agora vamos aí no segundo caso. Repetindo o que estava aqui em cima. 5 vezes 3 vezes 4. Quanto é 3 vezes 4? 3 vezes 4 é 12. Então nós ficamos aí, ó, com 5 que multiplica o resultado dessa multiplicação. Ou seja, 5 vezes 12 e o resultado dá 60. Beleza? Então, o que é que nós temos aqui? Nesse exemplo, nós associamos os fatores de duas formas diferentes e obtemos o mesmo resultado, que é exatamente aquilo que foi explicado lá no modelozinho no slide anterior. Aqui, como nós temos os mesmos fatores, só trocamos a ordem que nós os associamos, não alterou no resultado final. O produto final continuou sendo o 60. Se eu tivesse multiplicado 5 vezes 4, ia ficar 20. E depois eu teria que multiplicar esse resultado por 3. 20 vezes 3 também dá 60, certo? Note que eu usei os mesmos fatores, associados em ordem diferente, e obtive o mesmo resultado aqui, ó, 60. Ok? Vamos para frente. Agora a propriedade distributiva. Essa propriedade nos diz que podemos distribuir uma multiplicação por termos que estão sendo adicionados. Olha aí o modelozinho para exemplificar. Nós temos aqui a multiplicação, ou melhor, o fator aqui da multiplicação. E nós temos aqui, ó, os termos da adição, as parcelas da adição, os termos que estão sendo adicionados aqui. Então vai ficar o quê? A vezes B mais C. Ah, mas como é que resolve? Vou multiplicar o A só pelo B? Eu vou multiplicar o A só pelo C e depois somar o B? Não. Eu vou multiplicar o A tanto pelo B quanto pelo C e somar os produtos, como está exemplificado aqui, ó. Vai ficar, ó, A vezes B, que está aqui, A vezes B, mais A vezes C, que está aqui. A vezes C, certo? A vezes B vai me dar um produto, A vezes C vai me dar outro produto. Somando esses produtos, eu vou ter o resultado dessa expressão aqui. A vezes B mais C. Ok? Vamos para o exemplo. Realize os cálculos aplicando a propriedade distributiva da multiplicação. Temos aqui o exemplo. 6 vezes 2 mais 5. E aqui a resolução. Nós temos aqui, ó, 6 vezes 2 mais 5. Como eu disse, multiplica-se o 6 por 2, depois o 6 por 5. Então, vai ficar 6 vezes 2, que está aqui, 6 vezes 5, que está aqui. Agora, a gente vai resolver essas duas multiplicações primeiro, certo? 6 vezes 2 dá 12, 6 vezes 5 dá 30. Agora, a gente soma os produtos, 12 mais 30 dá 42. Certo? Então, é assim que a gente utiliza a propriedade distributiva da multiplicação. E a última propriedade, né, o elemento neutro da multiplicação, é o número 1, pois todo número multiplicado por 1 é igual ao próprio número. Na adição, nós também temos um elemento neutro, e esse elemento neutro na adição é o 0.
O que é o elemento neutro? O elemento neutro é um número que, quando adicionado ou multiplicado, nesse caso, quando ele está no meio de uma operação com outro número, ele não vai alterar no resultado. O resultado vai ser aquele outro número que está sendo operado juntamente com o elemento neutro. No caso da adição, que é o zero, né? Você pode notar, se eu pegar 12 mais 0, o resultado dá 12, 13 mais 0 dá 13, 20 mais 0 dá 20. E na multiplicação é o 1. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Olha o modelozinho para exemplificar. A vezes 1 é igual a A. 2 vezes 1 é igual a 2, 3 vezes 1 é igual a 3, 4 vezes 1 é igual a 4, 100.000 vezes 1 é igual a 100.000. Todo número, lembre-se dessa palavra, todo número, sem exceção, multiplicado por 1 é igual ao próprio número, beleza? Então, quando você vê uma multiplicação que está sendo multiplicada por 1, você já sabe ali que ali está sendo aplicado o elemento neutro da multiplicação e que o resultado vai ser o outro número que está sendo multiplicado pelo 1, beleza? Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima.